Olá, meu nome é Nara Ernesto Cunha, sou graduanda de Administração do UniCeub e esse vídeo tem a finalidade de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Meu orientador é o professor Max Godoy. Bom, o meu tema é Análise do modelo de gestão de projetos adotado por uma organização não governamental de conservação da natureza. Estudo de caso WWF Brasil, Fundo Mundial para a Natureza. De acordo com Barsani Barbosa, 2016, os ciclos de atividades ao longo da evolução econômica do Brasil estão correlacionados à exploração predatória, que ocasionou degradações notórias e globais aos recursos naturais. Dessa forma, na cidade de Nova York, em 2015, representantes da ONU deliberaram sobre a criação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Agenda para 2030, onde, ao ser aderido pelos representantes, os mesmos se comprometiam a planejar metas e implementar ações para um desenvolvimento sustentável pelos próximos 15 anos. Contudo, segundo o Condesp 2017, o cenário atual demonstra que os países não conseguiram promover o necessário para a preservação do bioma. Sendo assim, as organizações não governamentais, com a missão de promover ações sociais e solidárias no que tange às políticas públicas referentes ao setor, anteciparam-se a desenvolver projetos e programas que visem a preservação e redução do impacto no meio ambiente. De acordo com o PMBOK 2016, projetos são um esforço coordenado de tarefas pré-estabelecidas que possuem um início, um meio e um fim bem determinado, e que possuem como resultado ou saída um serviço ou produto totalmente exclusivo. Dentro do PMBOK existem 10 áreas do conhecimento que possuem 47 processos no total, são divididos em 5 fases. Essas fases são o chamado ciclo de vida do projeto, que são iniciação, planejamento, execução, controle e monitoramento e encerramento. Kessler 2020 caracteriza o projeto e o seu gerenciamento como a integração de habilidades e conhecimento aliados a ferramentas e técnicas que são a ponte para o alcance dos objetivos do projeto. Dessa forma, minimizar os riscos existentes e potencializar as oportunidades. A organização precisa se basear em metodologias bem estabelecidas, que aumente exponencialmente o sucesso de seus projetos. O objetivo do trabalho foi identificar a sistemática de gestão de projetos adotada pelo WWF sob a perspectiva dos padrões convencionados pelo PMBOK 2016. Para atingir o objetivo exposto, os dados analisados foram a estrutura organizacional de projetos do WWF Brasil como a área responsável pela gestão do mesmo, as 10 áreas de gerenciamento convencionadas pelo PMBOK e que possuem similitude com o que é adotado pelo WWF Brasil, como a opinião dos entrevistados quanto ao grau de desempenho em relação ao gerenciamento dos seus projetos. A pesquisa do presente trabalho pode ser classificada com relação à sua natureza como aplicada. Para que o desenvolvimento da pesquisa trouxesse respostas pertinentes quanto à investigação dos procedimentos internos adotados pela instituição, utilizou-se da abordagem qualitativa nas partes 1 e 2 da entrevista semi-estruturada. Os dados qualitativos foram tratados por meio da metodologia Análise do Discurso proposta por Bardan 2015. Para o enriquecimento da pesquisa, utilizou-se também o questionário quantitativo, na parte 3 da entrevista semi-estruturada. Esse questionário teve a finalidade de identificar os processos adotados pelo WWF diante das 10 áreas do conhecimento convencionados pelo PMBOK. Também teve o objetivo de medir a percepção do entrevistado quanto a esses processos por meio da escala Likert e identificar qual o grau de desempenho do desenvolvimento desse gerenciamento. O tratamento dos dados quantitativos foi feito por meio da metodologia Medida de Tendência Central por Média Aritmética proposta por Gil 2019. Conforme a conjectura do trabalho, o tema em questão possui caráter descritivo e para o levantamento dos dados pertinentes se utilizou do método estudo de caso. A entrevista semi-estruturada e o questionário foram aplicados a 2 analistas de projeto e ao gerente da área de projetos. A organização não governamental WWF foi fundada na Suíça no ano de 1961, com a missão de combater a sua degradação e construir um futuro onde os seres humanos estejam em harmonia e vivam em equilíbrio com a natureza. É considerada atualmente uma das mais respeitadas e importantes redes de preservação natural. Em 1995 foi fundada a WWF Brasil, assim se tornando uma organização onde desenvolve e executa projetos e programas voltados à preservação da natureza e redução do impacto do homem no meio ambiente brasileiro como um todo. As principais frentes de trabalho são restauração de paisagens, pegada ecológica, desmatamento zero, políticas públicas, impacto do garimpo, direitos indígenas, cidadania ativa, proteção da espécie e transição energética. O tratamento dos dados qualitativos identificou que o WWF possui a estrutura organizacional de holocracia. A atuação da estrutura organizacional acontece por meio do planejamento estratégico,
onde é feito a cada 1 ano e meio. Nesse planejamento estratégico, é definido os planos táticos, as metas e os custos que serão necessários para atingir aqueles objetivos estratégicos. Todos os novos projetos que serão executados durante esse período são delimitados durante o planejamento estratégico da organização e devem estar em consonância com os resultados almejados. O escritório de projetos é uma área centralizada, onde o time trabalha dando apoio e suporte a todos os projetos e os gerentes de projetos. As atividades são divididas por frentes de trabalho. Ademais, a atuação desse time ocorre desde o início do projeto, desde a primeira fase de execução, onde é o momento de iniciação. Também os entrevistados disseram que eles trabalham antes mesmo de que o projeto seja determinado, que é na fase de acolhimento de propostas de investimento, onde eles precisam delimitar quais serão os projetos que necessitam fazer o planejamento anterior para submetê-lo a propostas de recursos financeiros. Os colaboradores do WWF representam mais que 65% da sua receita total. A necessidade de alocação desses colaboradores ocorre no momento que faz um alinhamento estratégico, onde define os profissionais necessários para aqueles projetos. Sua alocação ocorre por tempo parcial, portanto, a equipe do projeto é alocada por tempo, por necessidade de profissionais daquela área. Os projetos do WWF possuem duração média de 3 anos e, mensalmente, ocorre o controle e monitoramento junto aos líderes, ao gerente responsável e ao analista de projetos responsável por aquele bloco. Caso necessário, é solicitado o replanejamento de atividades que apresentam atraso. O status e dashboard do projeto são compartilhados com seus investidores. O tratamento dos dados quantitativos identificou, como podemos ver no slide, que os processos de gerenciamento da integração do projeto são executados em todos os seus projetos, com 83% de eficiência, isto é, seu desempenho com relação ao que foi previsto e o que está de fato sendo realizado é amplamente satisfatório. Já, com relação aos processos de gerenciamento do escopo do projeto, a pesquisa demonstrou que a execução dos processos referentes a essa área do conhecimento é imprescindível em todos os projetos, possuindo 78% de eficiência, isto é, seu desempenho com relação ao que foi previsto e o que está de fato sendo realizado é satisfatório. Com relação aos processos de gerenciamento do tempo do projeto, a pesquisa demonstrou que a execução dos processos de planejamento, mensuração dos recursos e duração, desenvolvimento e controle do cronograma ocorre em todos os seus projetos. Contudo, o processo relativo ao sequenciamento das atividades ocorre na maioria dos projetos. A eficiência na execução dos processos dessa área do conhecimento é de 77%, o que significa que seu desempenho com relação ao que foi previsto e está de fato sendo realizado é satisfatório. A pesquisa demonstrou que a execução dos processos de gerenciamento dos custos do projeto é imprescindível em todos os projetos, possuindo 98% de eficiência, isto é, seu desempenho com relação ao que foi previsto e o que está de fato sendo realizado é amplamente satisfatório. Como podemos ver nos slides, o gerenciamento dos processos da qualidade do projeto de controle ocorre na maioria de seus projetos. Contudo, os processos de planejamento e garantia da qualidade são executados em poucos projetos. Dessa forma, o índice de eficiência na execução desses processos é de 40%, o que significa que seu desempenho com relação ao que foi previsto e o que está de fato sendo realizado é insatisfatório. A execução dos processos de gerenciamento dos recursos humanos do projeto, de planejamento, controle e mobilização da equipe do projeto ocorre em todos os projetos. Contudo, os processos de desenvolvimento da equipe e o seu gerenciamento são executados na maioria de seus projetos. O índice de eficiência na execução desses processos é de 75%, o que significa que seu desempenho com relação ao que foi previsto e está de fato sendo realizado é satisfatório. A pesquisa demonstrou que o WWF Brasil executa os processos de gerenciamento das comunicações do projeto, de planejamento em alguns dos seus projetos, e os processos de distribuição, execução de relatórios de desempenho e gestão das partes interessadas são executados na maioria dos seus projetos. O índice de eficiência na execução desses processos é de 78%, o que significa que seu desempenho com relação ao que foi previsto e o que está de fato sendo realizado é satisfatório. Ademais, como podemos ver nos slides, o gerenciamento dos processos, os riscos do projeto, possui um índice de 17% de eficiência. A execução dos processos são imprescindíveis em poucos projetos, isto é, seu desempenho com relação ao que foi previsto e o que está de fato sendo realizado é amplamente insatisfatório. Dessa forma, os processos de gerenciamento das aquisições do projeto são imprescindíveis serem executados em todos os projetos, e o índice de eficiência na execução desses processos é de 98%, o que significa que seu desempenho com relação ao que foi previsto e está de fato sendo realizado é amplamente satisfatório. Por fim, em relação aos processos de gerenciamento das partes interessadas do projeto, a pesquisa demonstrou que é imprescindível para o WWF Brasil executar o processo de identificação em todos os projetos. Os processos de planejamento e engajamento são executados na maioria de seus projetos. O processo de monitoramento e controle é executado em poucos de seus projetos. E o processo de distribuição das informações é executado em alguns de seus projetos. O índice de eficiência na execução desses processos é de 78%, o que significa que seu desempenho com relação ao que foi previsto e está de fato sendo realizado é satisfatório. Dessa forma, tem como atingido o objetivo geral dessa pesquisa, que consistia em identificar a sistemática organizacional de gestão de projetos adotada pelo WWF Brasil, sob a ótica dos padrões do PMBOK. Após verificar os resultados, pôde-se entender que as práticas de gerenciamento da instituição
com relação aos seus projetos estão em consonância com os ensinamentos convencionados pelo documento PMBOK. Pode identificar que alguns processos são adotados e executados com mais maturidade do que outros, mas todos estão sendo desenvolvidos pelo escritório de projetos e as equipes do projeto. Também conclui-se que a organização como um todo é voltada ao desenvolvimento e execução dos seus projetos, como pilar fundamental de sua estratégia e objetivo organizacional. Essa foi a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso de administração. Muito obrigada!